Olá, amigos, amigas, viajantes do tempo, saudações cristalinas. Estamos aqui na nossa aventura cósmica, galáctica. Uau, nessa incrível onda encantada da Terra Vermelha. Estamos nos iniciando nos mistérios da Terra, porque toda onda encantada é sempre uma iniciação, e nós temos 13 dias para cumprir 13 etapas, 13 degraus, para que a gente possa integrar em nossa consciência todas as informações que aquele selo oferece. E a cada 260 dias a gente volta para essas ondas, a gente revê todo esse processo, a gente vai entender com mais clareza. Cada etapa que a gente viaja é sempre uma percepção nova, a evolução é espiralada, a gente está sempre uma oitava acima. E agora estamos na onda da Terra Vermelha e o segundo dia da onda é sempre o tom lunar. Então é para gente, para quem ainda não entendeu direitinho a questão da onda encantada, a estrutura da onda encantada são 13 posições, cuja primeira delas é o tom magnético, o segundo lunar, e assim vai. Quando o terceiro é o tom elétrico, o quarto autoexistente, essas posições são fixas, o que vai mudando são os selos que vão passando ali dentro na ordem que eles se apresentam no Tzolk'in. Então, um giro galáctico é quando a gente sai lá do dragão, primeiro selo, dragão magnético, e termina lá no Sol cósmico, o Sol da posição 13. E por aqui a gente vai passando por várias ondas encantadas. E aí a gente cumpre, assim, um giro galáctico. E quando a gente tem o tom magnético, a gente tem o início da onda encantada, que é sempre o primeiro dia dela, e os outros selos vão mostrando como esse selo pode funcionar melhor, como ele se manifesta na nossa evolução, para o nosso aprendizado. No caso da Terra, já falei bastante ontem sobre ele. Lembrando que sempre as perspectivas daqui, as percepções, elas são minhas, claro, né? Porque quando a gente fala da lei do tempo, muito importante é o mantra Kim que eu estou colocando para vocês, as palavras-chave, para que a gente deixe essas palavras e o mantra reverberar em nós, e a gente vai naturalmente interpretando, fazendo conexões, correlações. Então são interpretações que a gente ouve várias pessoas falarem, tem muita gente muito interessante falando, então ouçam de todos os lados, que é sempre incrível. E vou falar um pouquinho aqui do desafio dessa onda. É muito importante sempre a gente entender o desafio. E é um tom que não vale só para um dia. Claro que hoje, o quinto dia, é o espelho lunar. Mas ele é o desafio da onda encantada. Então a gente tem que entender que não é só para aquele dia, mas toda vez que eu pensar numa terra, eu vou entender que essa terra ela se desdobra nesses processos todos. E o desafio da Terra é o espelho lunar, que todo tom lunar é o desafio. E vamos pensar, né? Então a gente, como viajante, Terra, somos agora navegantes cósmicos, para a gente poder se iniciar, integrar essa Terra linda em nós, que propõe a viagem, que propõe que a gente ative essa exploração da sincronicidade, que a gente entenda a dinâmica que a tudo conecta, então tudo está conectado. Quando a gente começa a ter esse olhar faz com que a gente comece a ter lições de cada detalhe que aconteça, cada encontro, cada situação. Mas aí, como viajantes, saímos na nossa jornada, navegando na nossa linda exploração cósmica, e o primeiro desafio será o espelho. O que esse espelho vem nos dizer? Muita coisa, gente, porque o selo do espelho é fantástico. O selo do espelho, ele fala da gente olhar e enxergar, ou com clareza, ou com distorção. Qual é o seu espelho? Como que você está enxergando a sua vida? Ou em quais áreas você está enxergando com clareza e em quais áreas distorção? Pensem o seguinte, sempre quando se fala do selo do espelho, se pensa na sala de espelhos, né? Aquela sala que é incrível, que você entra e você se vê de todos os ângulos, de todos os lados, de todas as perspectivas.
E quando assim você se vê, você vai enxergando várias facetas. E por isso que o espelho, na sua essência, ele vai mostrar que se você não atravessar essas imagens, essas projeções, você nelas se aprisiona, achando que elas são reais ou a única realidade. A projeção é apenas isso, o nome que se dá, é uma projeção. É algo que naquele momento eu preciso manifestar fora para poder entender alguma coisa dentro de mim. Algo que eu preciso me encontrar e me relacionar no mundo de fora para poder revelar algo, clarear algo em mim. Então, por isso que se fala tanto em projeção quando se fala em espelho, porque quando a gente entende, como dizem tantos orientais, que tudo ao nosso redor é um espelho, o mundo é um espelho, como muitos dizem, porque vamos entender que não há nada que te aconteça que não venha refletir algo que você possui. Como estiver o seu interior, vai ser a qualidade da sua experiência. Então, se uma pessoa passa perto de mim e eu não estou bem, e essa pessoa faz alguma coisa que às vezes nem foi tão grave assim, mas se eu não estiver bem, eu posso reagir de uma forma muito agressiva, ou violenta, ou irritada. E se do meu lado está uma pessoa que está super feliz, apaixonada, leve, ela talvez nem perceba, ou entenda com compaixão o porquê daquela pessoa ter feito ou uma grosseria, ou dado uma patada, porque sempre a nossa reação diz respeito ao nosso estado interno. Porque, como os sábios dizem, tudo é um espelho. Então, eu só consigo enxergar o que eu carrego dentro de mim. Então, tudo que eu estou enxergando na minha vida agora é um reflexo do que eu estou carregando nesse momento, no meu coração, na minha alma, na minha bagagem. Então, reflitam, olha a palavra-chave, reflitam sobre isso, porque o que você está enxergando, inclusive, não só das pessoas que cercam você, mas de você, qual a imagem que você está se colocando? O que você está achando de você? É apenas um ângulo de percepção. Somente isso. Somente isso. Porque se você está enxergando algo de você, se está enxergando algo que você não gosta, eu estou vendo alguma coisa em mim que está me incomodando, entenda que, primeiro, é uma realidade ilusória, porque ela é temporária. Ela pode até ser real agora, mas como tudo, tem o seu prazo de validade. Então, logo isso mudará. E vai mudar mais rápido ainda, se estiver desconfortável, se você algo fizer para modificar essa situação. Então, gente, quando a gente fala do espelho, ele nos remete muito a um estado da consciência da ilusão, de que toda projeção tem o seu caráter ilusório, e nós temos que usar o espelho para nós atravessarmos essa fronteira entre a ilusão e entre um eu mais profundo, o que reflete em nós, de fato, a nossa essência mais divina. No Tzolk'in, olha que coisa mais linda, né? Esses últimos 4 selos que começam aqui na Terra, que a gente começou ontem, essa última harmônica, né, desses 4 selos, é a Terra navegando, fazendo a sua viagem rumo ao Sol, a essência solar luminosa que nós somos, rumo à iluminação. Então, é a última parada. Os selos vermelhos, eles marcam etapas de um processo de expansão de consciência, e esses últimos 4 selos vão falar exatamente desse processo, o que falta para a gente chegar à iluminação. E o grande desafio aqui, quando a Terra pega o rumo dessa viagem magnífica rumo ao Sol, é conseguir atravessar a sala dos espelhos sem ficar enredado no mundo da ilusão. Às vezes o espelho nos enreda porque você vê coisas que você detesta em você. Então, fala, eu sou horrível, eu sou péssimo, eu sou nisso. Pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente, pode ser mentalmente. Aí você não gosta do que está vendo e você trava a viagem. Não quero mais, né? Ou você narcisicamente fala, uau, você é demais, que coisa que eu estou vendo, como você é incrível. Pronto, a armadilha da aparência, me enredei na imagem. Então, atravessar a sala dos espelhos, removendo esse olhar do ego, é não se deixar seduzir
nem pelas críticas que vêm da gente ou vêm do mundo de fora, e nem pelos elogios e aplausos que também vêm da gente e vêm do mundo de fora. Acata as críticas, entenda como um processo de crescimento, como algo que vai alavancar, ajudar na sua melhora, no seu aperfeiçoamento, mas não se identifica com elas. Assim como os elogios e aplausos, agradeça, fique feliz pelo reconhecimento, mas também não se identifique com eles, porque tudo é transitório. E em qualquer polarização dessas que a gente fique preso, a gente bloqueia a viagem da Terra, gente, rumo ao Sol e rumo a essa magnífica onda encantada que ativa em nós a força da sincronicidade, a força do navegante cósmico que somos. Então, a grande iniciação da Terra vai ser atravessar essa sala de espelhos. Essa sala de espelhos, ela fala dessas imagens que a gente tem que começar a entender que nós, quando não nos identificamos com elas, elas são aliadas. Então você vai reconhecer todas as imagens que você tem de você, que você projeta, e tudo é um espelho, mas assim, use como sua aliada. Fala, eu estou vendo esse defeito em mim, esse defeito, puxa ele para você, para o seu time. Ele é meu aliado agora, porque se eu estou enxergando, ele está me dando uma chance de ser trazido à luz. E tudo que é trazido à luz se cura. Eu estou vendo um defeito em mim, ou não estou vendo em mim, mas eu estou vendo no outro, porque eu estou achando que a pessoa está muito impaciente, que ela está muito irritada. Olha, entenda que tem alguma coisa para ser trabalhada em você, traz à luz algo seu, ou uma exigência muito grande em relação às pessoas. São padrões que o espelho vai nos trazendo. E quando você começa a trazer isso à luz, ter essa perspectiva, a Terra pode navegar, porque ela vai entender tudo como essa sincronicidade, como tudo que aparece na frente, como uma revelação, como um espelhamento de algo que eu preciso aprender e saber. Olha que coisa maravilhosa. E aí o tom lunar diz que veio no sentido evolutivo da conexão maior, que é o tom do desafio da gente entender a polaridade para que a gente equilibre. Então, olha, sempre as palavras-chave, estabilizar, polarizo e desafio, as palavras-chave do tom lunar. Quando eu estabilizo esse desafio, eu posso trabalhar em harmonia com os dois polos e não me polarizando apenas em um, porque naturalmente o outro vai crescer, né? Quando eu me polarizo em alguma coisa, eu dou munição para o outro extremo que ficou esvaziado. Então, vamos entender esse espelho, vamos fazer nossa viagem por esse espelho, e é uma viagem incrível. Agora, vocês sabem que esse selo, né, do espelho, tem muitos, cada um tem uma visão, muitos entendem como um espelho até realmente partido, quebrado, que é aquele momento de você quebrar o espelho da ilusão, o espelho da distorção do seu eu real e mais profundo. Se você não quebra esse espelho, você não atravessa, então é como se houvesse uma fenda entre tudo que nos polariza no mundo da ilusão, nessa 3D, nesse 1260, nessa Matrix. E quando você decide quebrar esse espelho da ilusão, você vai criar aquela fenda que é o grande portal rumo à sua iluminação. E aí você navega como tem que navegar. Outros vão entender também nesse espelho como a junção de duas pirâmides e o grande portal, né? Aquelas famosas colunas que a gente vê, sempre duas colunas da dualidade para a gente ativar uma transcendência e encontrar o 3. O número 3, que é o que sempre segue o 2, que é quando a gente já consegue uma visão distanciada e não mais identificada. É o terceiro elemento, é uma visão, eu já não estou me vendo assim, fico, ai, que desespero, né? Então, porque quando a gente está muito identificado com o que vê, seja para o mal ou para o bom, a gente fica preso ali e a gente perde totalmente a inteligência, a gente perde o distanciamento, porque a gente está identificado. Então, essas colunas são as colunas que muitos sistemas filosóficos, na Cabala, na Bíblia, a gente vai encontrar várias colunas sempre representando a travessia rumo ao 3, a você conseguir ter uma visão mais sábia, mais diferenciada.
E outros também veem como uma grande lança, esse espelho também representa a espada, o punhal, que corta essas ilusões, que traz as verdades. Por isso que, quando eu trabalho com a onda do espelho, a onda mesmo, eu uso a obsidiana para trabalhar o espelho. E nesse espelho lunar, eu uso o cristal que é o cristal diamante de Herkimer ou Herkimer, que é esse cristal que é chamado diamante, porém é um quartzo, e é um quartzo que só existe nessa cidade, por isso que ele foi chamado de Herkimer ou Herkimer, que é uma cidade em Nova York, que no estado de Nova York, que começou a produzir esses cristais, assim, encontraram, né, esse cristal lá, pelo que eu sei até hoje, é só lá que ele foi encontrado. Quando foi encontrado, viam esse cristal biterminado natural, olha que coisa mais linda, a maioria são pequenos, né, e eles são bem biterminados, assim, uma gracinha, e achavam inicialmente que pudesse ser um diamante, porque todos tinham dentro dele uma pontinha preta que parecia o carvão. E quando a gente sabe, né, que é o processo do carvão que se torna o diamante, e achavam que poderia ser exatamente essa dica dele ser um diamante. Mas depois pesquisas mostraram que era um quartzo, mas ele tem esse sempre vocês vão encontrar um ou vários pontinhos pretos dentro dele, no diamante de Herkimer, e sempre ele é biterminado. E eu vou dizer para vocês, e eu sempre dou muito biterminado para os tons lunares, são cristais de dupla terminação que mostram a dualidade, a nossa habilidade de integrar essa dualidade, da gente conviver bem com a dualidade, para que a gente não se sinta descompensado. Então, todo biterminado, assim, o biterminado de cristal normal, aquele natural, é muito maravilhoso para o tom 2, mas para mim o Herkimer, porque ele tem muito a força do diamante. E eu vou dizer para vocês assim, o que é o diamante em termos simbólicos, em termos energéticos. O diamante é um cristal que tem muita negatividade associada a ele. Muita, muita. Então tem muita gente que fala assim: os diamantes são amaldiçoados, os diamantes possuem maldição, então eu nem quero um diamante, nem quero. Mas vamos entender, só quem não entende muito a parte metafísica que se deixa levar por essas histórias, lendas de superstição do diamante. Tem uma razão de ser sim, tá, gente? Não vou dizer que é de todo lenda, não. E o diamante de Herkimer, ele vem estimular esse padrão do diamante, como biterminado, como um cristal que é límpido. Quando a gente olha para o interior dele, ele é sempre muito incrível. E ele faz muito a função do que a gente precisa quando encontra um espelho lunar pela frente, quando a gente sai para a nossa navegação. Deixa eu contar para vocês que é o seguinte, o que é a maldição do diamante, que pode ter a ver com também o processo que o Herkimer vai mostrar. Que é o seguinte, quando um diamante chega, você sabe que o diamante, na natureza, é o elemento mais puro que a gente pode ter no reino mineral. Mais ordenado, mais organizado. Então, a gente pode dar um diamante para o tom espelho, tom lunar, espelho lunar. Tudo bem, se tiver um diamante, é o que vocês vão usar. Porque o diamante é o mais puro, é a ordem. Olha, palavras-chave do espelho, ordem, infinito. E quando você encara um diamante, ele por ser a matéria mineral mais pura, mais ordenada que existe, o que ela faz? Toda matéria ordenada, ela expande, ela cria um espelho de fato. E o diamante, ele vem para gerar esse espelho. Ele reflete o coração do seu dono, do seu usuário, do seu portador. Então, o que acontece? Quando um diamante chega na nossa vida, equivale a quando chega um ser de muita luz. Um ser de muita luz, imagine o seguinte, um grande mestre ascensionado, aquele que já está lá no topo do topo do topo. Se ele chegasse agora com uma luz intensa diante de você, o que ele faria? Ele iluminaria tudo. E quando a gente ilumina tudo, a gente remove as sombras. Mas se você não está habituado, se você está habituado a viver na sombra,
O excesso de luz ofusca, incomoda. A gente quer voltar a fechar os olhos, você quer pôr a venda de novo, porque você não está com hábito e você começa a enxergar coisas que foram iluminadas, que você enxergando pouco, poderia fazer de conta que elas não existem. Então, se eu tenho dentro de mim um monte de arestas, de sombras, de negatividades, todos temos, e se eu ilumino, de repente, com o holofote todos os meus espaços ao mesmo tempo, eu posso levar um susto, eu posso não suportar. Por isso que a gente frita na luz, fala, nossa, deu um curto. Porque eu enxerguei uma verdade que estava difícil. Às vezes é mais fácil a gente conviver com as nossas sombras, os nossos defeitos, as nossas negatividades, que já estamos a eles habituados, do que você enxergá-los assim e eles serem expostos. Aí o que acontece? Quando o diamante chega, ele faz um efeito de um mestre ascensionado, de um mestre iluminado, ou de uma intensa luz que chega na sua vida. Ele revela a sua escuridão. E se você estiver no caminho do autoconhecimento, se você estiver pronto para encarar os desafios, assim, os seus 40 dias do deserto, se você estiver pronto para encarar aquela situação, você vai falar, eu entendo que isso é para minha cura, é para minha evolução, é para minha ascensão, é para o meu bem. E eu vou encarar aquilo vai ser uma dádiva divina. Agora, quando eu tenho uma índole que ainda não está direcionada para o caminho da luz, a hora que isso me é exposto, eu vou culpar alguém. Eu vou dizer que está tudo ruim, que está tudo errado, que está tudo mal. Aí, o que acontece? Os diamantes, gente, quando eles chegavam na vida de certas pessoas, era em geral por conflitos familiares. As pessoas queriam aqueles diamantes, não era pelo diamante em essência, energético, era por ganância, era por poder, era por questões materiais. Era uma briga, se matavam, se traíam por questões meramente materiais, gananciosas, egóicas. E aí o que o diamante exacerbava? Não é o diamante que gera a maldição. A maldição havia na intenção de quem por ele brigava. A maldição ali já estava, ele apenas fazia o quê? Abria a janela, revelava, mostrava como a luz faz na nossa vida, como os mestres fazem na nossa vida. Você está num quarto muito bagunçado, está tudo escuro, mas está tudo feio, se você não está vendo, está tudo bem. Agora, quando eu acendo a luz, eu sou obrigada a ver. Ai, mas eu fui obrigada a ver, então eu vou falar assim, não é culpa minha, foi alguém que fez essa bagunça. Aí eu já culpo, já projeto e ainda culpo o diamante, né? Ou o mestre que iluminou, a pessoa que acendeu a luz e o sol que entrou. Então, se eu não tenho essa maturidade espiritual e energética para conviver com a luz, que é o que fala o diamante de Herkheimer também fala disso, que é essa estrutura muito pura, muito ordenada, ordem, palavra do espelho. Se eu não tenho essa maturidade, se afaste dos diamantes, da luz, do diamante de Herkheimer e até do espelho, né? Porque senão é aquela famosa questão. Não gosto do que eu vejo no espelho, eu troco o espelho para tentar melhorar, né? Troco a iluminação, quem sabe eu vejo alguma coisa que eu goste mais. Continuo na minha ilusão. E assim o diamante vai trazendo, então, essa conexão linda para mostrar para a gente que não há maldição nos diamantes, a maldição só existe no nosso coração. A maldição é essa palavra que nem gosto, mas é assim, que nós, né, acabamos gerando isso, são essas sombras que cultivamos e não permitindo que elas sigam o caminho da cura. E quando esses símbolos vêm, seja esse espelho lunar, seja ou todo o espelho, né, no Tzolk'in, seja o diamante de Herkheimer, seja um diamante na sua vida, eles vêm para acender as luzes, para trazer o espelho da verdade, o espelho que vai permitir que você acesse essa transcendência. E quando você empunha esse punhal, né, você se alinha, você se conecta com a sua integridade, com o seu eu mais essencial, mais puro, refinado, você faz a travessia do espelho e entende que aquela sala das ilusões não pode mais te colocar nela como um refém. Não será mais uma armadilha, não será mais a armadilha das aparências. Será apenas a sua transcendência. E assim você vai se conectar com o seu eu mais luminoso, vai rumo ao sol,
que é para onde esse espelho vai, para onde ele está indo nesses últimos 4 selos. Então, gente, vamos nos sintonizar. Ó, tá aqui já fiz aqui, já desenhei o meu hoje. Quem quiser essa mandala, junto com são duas folhas que estão lá, tá fixado no grupo Lei do Tempo e Cristais. O grupo está aberto para a gente trocar essas ideias. Eu estou colocando aqui alguns vídeos, porém nem todos ficam disponíveis no YouTube. Alguns são exclusivos lá do canal. Aliás, eu vou colocar logo depois desse vídeo, só que isso só vai entrar no canal. O espelho na prática, que é uma vivência de 7 minutos para a gente poder fazer se olhando no espelho. Bem mágico, bem legal, bem rápido, mas para que a gente possa se conectar, porque vocês sabem que o espelho é magia pura. Toda vez que a gente se conecta com o espelho, muitas ordens iniciáticas usam o espelho para que a gente possa acessar aqueles conteúdos que precisam serem vistos e a gente às vezes não tem como, senão trabalhando com a magia do espelho. Mas essa prática vai estar lá no canal do Telegram, que é um áudio guiado, é só um áudio para vocês ligarem, darem o play quando vocês estiverem na frente do espelho. Podem fazer várias vezes por dia, que é muito incrível, eu adoro e tem um efeito curativo muito, 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 muito poderoso, tá? Então, com o diamante de Herkimer maravilhoso, eu fico aqui nessa travessia do espelho lunar, navegando nessa incrível viagem da Terra Vermelha. Cristal galáctico nosso para o espelho lunar. Saudações cristalinas em Lakesh.